De casa, nessa noite fria, garoenta em São Paulo. Saudar aqueles também que porventura nos ouvem e nos assistem através da internet. Nós vamos falar deste primeiro dia e o assunto nesta noite, para inaugurarmos a semana de jejum, cujo tema é Jejum da Família. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre os traumas familiares. Amém, amados? O tema hoje é traumas familiares, e a gente vai tentar abordar isso. A pastora Roseli está com o microfone, ela também poderá e deverá, se quiser fazer um comentário, para poder também abrilhantar. E se você, amado, a gente vai fazer um formato hoje um pouco diferente. Se você tiver uma dúvida ou uma colocação, coloque, amém? Levante a sua mão, você tem liberdade, sabendo que nós temos pouco tempo, mas se tiver alguma coisa que você deseja falar ardentemente e você entender que é importante, levante a sua mão, a gente leva o microfone e você poderá dizer alguma coisa, amém, amado? Sabendo que o tempo é curto, louvado seja Deus, ainda que tudo foi feito em meia hora, graças a Deus, parabéns aos irmãos, porque semana de jejum é assim, né? O tempo é mais limitado, mas a gente vai conseguir fazer tudo isso. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Malaquias, capítulo de número 4, verso de número 6, Malaquias, Velho Testamento. Deu certo? Amém, está ótimo. Diz assim a palavra do Senhor, vamos ler verso 5 e verso 6 mesmo, assentados. Diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E o 6 diz: ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém, amados? Ainda que a linguagem seja algo ambígua, possivelmente indica a conversão do povo judeu antes da vinda de Cristo. Todos os corações serão unidos novamente em Cristo. Amém, amados? Porém, esse texto, possivelmente escrito especificamente para a nação de Israel, mas a gente faz uma abrangência, a gente inclui, enxerta aí a igreja de Jesus Cristo, uma vez que a igreja de Jesus Cristo é um enxerto de Deus. Deus enxerta a igreja de Jesus Cristo na árvore chamada Israel, visto que Israel não se amoldou, não recebeu, não entendeu, não compreendeu a dimensão das promessas de Deus, não entendeu que, sendo ele o povo eleito, deveria guardar absolutamente toda a lei e observar a vontade do Senhor e cumpri-la na terra, uma vez que rejeitando em parte, ou quase em toda, a manifestação de Cristo na terra, então Deus preparou um novo povo, uma nova família, e a enxertou e a tornou, na realidade, herdeira de todas as promessas feitas a Israel. Agora a igreja absorve, a igreja recebe o Novo Testamento, está incorporado agora no Velho Testamento, e a igreja se torna, então, também coerdeira em Cristo Jesus, todas as promessas dadas a Israel. E uma delas está aqui, então: e eu converterei, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e vice-versa. Então, o coração dos filhos a seus pais. E aí, o propósito disso é para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, o ato de Deus, a proposta de Deus, os recursos que Deus envia para converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, ou seja, unificar a família, dar um padrão de unidade na família, criar uma família aperfeiçoada, estruturada espiritualmente, emocionalmente, todas as formas que a família possa ser estruturada por Deus. Uma vez isso acontecendo, Deus impede que Deus, então, venha e fira a terra com maldição.
Então, uma família estruturada, a tua família estruturada, ela estando adequada aos padrões elevados que a Bíblia oferece com os seus ensinamentos, nós, então, amados, como família estruturada de Deus, somos o fator impedidor de Deus se manifestar na terra com maldição plena. Então, a tua família abençoada, ela além de trazer frutos abençoados para você e para a tua casa, para o teu lar, para a tua família, ela se opõe diretamente ao poder de Deus de amaldiçoar. Então, como assim? Amados, tal é a importância da família ajustada na terra, que ela consegue impedir a ação amaldiçoadora de Deus. Não que a família se torne mais poderosa que Deus, nunca, jamais. Porém, ela é tão poderosa que ela interfere no processo de Deus amaldiçoar a terra, causa pecado. Então é um filtro. A família pura, família da Bíblia é ser maravilhosa, segurar para que a terra possa sobreviver, a terra possa então permanecer. E assim sendo, a humanidade possa receber gratuitamente o plano da salvação. Amém, amados? E aí, então, quando essa família ajustada em Cristo ir embora, e ela compõe a igreja, ou seja, as famílias cristãs ajustadas em Cristo, aperfeiçoadas em Deus, amoldadas pela palavra do Senhor, ela compõe a igreja. O que é a igreja de Jesus Cristo? São os santos. São aqueles que, em vida, aceitam a Jesus como seu único, suficiente Salvador, entregam-se a Deus, passam a observar a vontade do Senhor e cumpri-la na terra. Então, ela é o ajuntamento dessas pessoas. Cada uma delas tem uma família. Então, nós estamos aqui, temos alguns componentes aqui das famílias que elas representam. Você tem uma família, e louvado seja Deus, quem sabe muitos aqui tem toda a sua família já do Senhor. Outros não, mas a igreja é a composição, é o ajuntamento de famílias ajustadas. Então, quando a igreja for arrebatada, consequentemente, as famílias ajustadas em Cristo subirem aos céus, então, amados, dará início a todo o Apocalipse que a gente conhece, descrito ali, escrito por João, inspirado pelo Espírito de Deus. A gente sabe das catástrofes, de tudo aquilo que virá com a aniquilação da terra, do pecado, de Satanás, do inferno. E aí, amados, você veja que para que isso comece a acontecer, a igreja não deverá estar mais aqui, consequentemente, a família cristã ajustada em Cristo também não estará, visto que é a própria igreja. Amém, amados? Então, olha como é admirável a força da família ajustada. E nós temos que lutar por isso. Amém? Vamos ver lá, então? Pedro, eu procurei reproduzir a apostila aqui. Se você consegue ler, não sei se você consegue ler daí. Todo mundo consegue ver e enxergar aí? Amém? Então, vamos lá. A gente já leu Malaquias 4:6. Introdução. A família influencia e causa um grande impacto em cada um de nós. Amém? Eu tirei de um texto, de um site especializado em psicologia, escrito, é um site cujo conteúdo vem de psicólogos formados, professores, doutores. E eu tirei um texto lá de uma defesa da família organizada, e aqui eu quero ler para vocês. Diz assim, o lar deve favorecer o engajamento social. O que é um engajamento? É um envolvimento com um serviço. Então, a pessoa engajada é alguém que se envolve com algum serviço. Então, o lar deve favorecer o engajamento social que cria para o indivíduo uma espécie de ordem na qual a sua vida adquire um sentido, constituindo-o como um sujeito. Ou seja, amados, o indivíduo que vive numa família estruturada,
com valores espirituais, e aí eu incluo os valores espirituais, lógico. Esse indivíduo, amado, é preparado dentro dessa família constituída, dentro dessa família espiritual, dessa família estruturada na palavra de Deus. Ele, amados, tende a receber uma educação, e não somente a educação dada em termos de letra, mas, sobretudo, de experiências, de impressões que aquele indivíduo tem dentro da sua casa, de sorte que esse indivíduo, amados, vai sendo preparado para se engajar socialmente falando. E mais, para se tornar, amados, através da disciplina, através do que ele vê, através do que ele experimenta dentro da família, quando criança, então ele vai sendo preparado para se tornar um sujeito, para se tornar um cidadão. Então, amados, aí vem lá, a família influencia e causa um grande impacto em cada um de nós. Um deles é o poder e a força que a família tem, a importância de nos tornar cidadão, de nos tornar homens, mulheres de bem. E aí eu te pergunto, amados, e é uma resposta que você tem que dar para você mesmo. A família que você vive, o teu lar, que é composto por teu pai, por tua mãe, pelos teus irmãos, se você é solteiro, ou se você é casado, você, marido, esposa, seus filhos, vamos falar de lar, né? Nós temos procurado, através de uma ordem que a gente coloca ali dentro, e é o dia a dia. A ordem, entenda, é o processo do dia a dia, é como a tua casa funciona. Nós, com tudo que acontece dentro de casa, temos oferecido esse tipo aqui, amados, de formação. Temos criado cidadãos do bem, temos proporcionado experiências e experimentações, sensações dentro de casa, que estão tornando aqueles que ali vivem pessoas de bem, estão melhorando à medida em que ali vivem, aquilo que ouvem ali dentro de nossas casas, aquilo que se come, que se vê, toda a dinâmica dentro de casa tem gerado cidadãos do bem. Isso é uma coisa que a gente tem procurado e tem que procurar pensar. Amém, amados? Por quê? Porque faz parte daquilo, causa um grande impacto em cada um de nós. A família deve ser caracterizada pelo predomínio de valores, primeiro, democráticos. Isso é importante. Tem democracia na tua casa? Nós que ou ali tirania, vivemos, né? porque se não tiver a democracia, haverá ou a tirania ou alguma outra forma de governo que estabelecem que somente um manda. Né? Por exemplo, a tirania, mas como que é a forma de a ditadura, né? Ou a realeza, sei lá. Mas, amados, na realidade, nós precisamos entender que a família, dentro de casa, nós vamos estar gerando cidadãos que vão ter, porque vivem num estado democrático, uma consciência democrática, em que, na realidade, amados, lógico que a Bíblia estabelece, né, o pai, a mãe e filhos, existe uma organização dentro da palavra de Deus de reconhecimento de autoridade. Lógico, sem infringir isso, cada um na sua. Mas, amados, nós temos repartido dentro de casa, nós temos delegado funções, a gente tem ensinado as pessoas acerca dos seus direitos, tanto quanto a gente procura ensinar acerca dos seus deveres. Porque vejam, queridos, principalmente nós pais, temos criado filhos para viverem no mundo. E ali, amados, terem o senso, né, da sua responsabilidade, mas também dos seus direitos, como cidadãos, né, como futuros maridos, como futuros obreiros da casa do Senhor, deveres e direitos. Então, olha que coisa interessante, valores democráticos e igualitários. Quem é que fica com o pedaço maior de pizza sempre? Hein, Gabriel, em casa? Aí, pronto, me matou. Achava que você ia falar assim, um dia fica para mim, um dia fica para o Pepe, outro dia fica para a mamãe. Não, é sempre para mim? Então eu preciso melhorar essa parte aqui. E príncipe. Pior é esse. Que eles não conseguem entender isso. A minha porção, na realidade, é para 2 pessoas. Mas, amados, então,
Veja como a influência que causa grande impacto em cada um de nós, nos leva, amados, a compreender que dentro de nossas casas, onde tem um pai, uma mãe, e filhos e irmãos, na realidade, precisa vivenciar isso, que será vivenciado lá fora, quando eles estiverem fora ou longe das asas de abrigo, de cuidado, de zelo do pai, da mãe, porque chegará esse tempo em que eles terão que se virar, em que eles terão que ter uma visão de vida, em que eles terão, amados, que ter poder de decisão, de escolha. E é dentro de casa, com esse poder maravilhoso que Deus transferiu, deu, outorgou à família, de segurar em si a maldição sobre a terra e impedir que ela seja amaldiçoada. Então ali, amados, nós somos um centro de formação de cidadão, um centro de formação de obreiros, um centro de formação de gente do bem, um centro de formação de pessoas com características que vão agregar valores dentro de casa, e quando eles tiverem as suas casas e fora delas, agregarem valores. Serem gentes, amados, gente que realize, que faça a diferença em todas as faixas etárias que vierem a ter. Amém, amados? Ou a gente está criando um bando de forgado. Ou forgado. Ou a gente está criando um bando de vagabundo. Ou a gente está criando um bando de orgulhoso. Ou a gente está criando um bando de gente que não acredita no trabalho. Então a gente tem, amados, que ter um zelo muito grande. Por quê? Porque a família cristã precisa, através de normas, de regras, de ordem, ou seja, o termo ordem em si encerra todas essas formas, todas essas características gerar, que vão fazer um cidadão que estará preparado para ser cheio do Espírito Santo, que estará preparado para suportar as aflições do Evangelho, que estará preparado para suportar as lutas quando eles tiverem as suas próprias famílias, ou o que eles têm observado dentro de casa, de filhos, mas de esposa. Como marido, eu tenho criado os meus atos, minha esposa, única do que é honesto, do que é do e vice-versa. Aquela de formação de pessoas, e a gente tem que ter certeza que aquilo que a gente ouve, assiste dentro de casa, daquilo que a gente come, daquilo que a gente veste, das nossas escolhas, de onde a gente vai, se fica ou não. Nós temos que entender que cada uma das nossas atitudes, falas, palavras, gerarão naqueles que vivem conosco alguma coisa nelas, impactará. Há muito poder, queridos, nas palavras ditas dentro de casa. Mas hoje eu acho que é uma omissão muito grande de nós pais, em relação, a gente vê filhos determinando escolhas, pais permitindo que filhos muito novos tomem decisões, e muitas vezes o pai, ele acaba cedendo, porque o não é um confronto, o ainda não é difícil, gera um certo desgaste, a gente falar não para um filho, educar um filho, educar custa caro, precisa de investimento de tempo. Hoje a gente vê aí a televisão educando os filhos, o videogame educando os filhos, e os pais meio que perdendo um pouco desse senso de responsabilidade. Os então, pais jogando junto. O filho decide se ele vem para a igreja ou não. Eu não venho mais. Eu não faço mais. E pais se calando diante dessas atitudes de filho. E, às vezes, é difícil. O pai ele prefere se calar do que confrontar o erro do filho. Então, isso lá na frente vai ter um impacto na vida deste filho que não aprendeu a receber o não, porque tudo lhe foi permitido, tudo lhe foi concedido,
né? Ó, tá frio, o filho não vem para a igreja. Ó, é longe, o filho não vai. Então, são concessões. Que lá na frente haverá um resultado. Vai ter uma colheita disso tudo. Verdade. Né? Então, o impacto vai Os ser ruim. irmãos concordam com isso, queridos? Às vezes é mais difícil o caminho da negação do que a liberação, porque às vezes, amados, o não vai exigir respostas e o sim, às vezes, amados, nos livrará de certas coisas, né? de certas saias curtas. Às vezes, queridos, eu falo isso de experiência própria. Nós também temos dentro de casa um lar em que nós muitas vezes transgredimos, passamos do limite ou não preenchemos na totalidade aquilo que seria mais adequado. Todos nós aqui temos as nossas falhas, né? Por isso é importante a gente observar o lado bom e o lado ruim e comentar isso. Pode falar bem alto, querido. É. Então, mas quando eu comentei sobre a democracia, ligeiramente eu disse assim, não podemos nos esquecer da estrutura de autoridade que a Bíblia nos ensina, né? O pai é pai, a mãe é mãe, e logicamente que diante disso, nós não podemos deixar de lado e nos esquecer de que a autoridade, ela é dada espiritualmente, e isso faz parte dessa estrutura de autoridade. A questão da democracia é observar que todos que ali moram têm o direito de participar ativamente e opinar acerca de coisas que, de repente, vão ser escolhidas ou até compradas. Eu vou citar na prática. Eu conheci uma família que, assim, o marido, era ele quem fazia a compra do supermercado. A mulher não ia no mercado. Era ele quem comprava os móveis, era ele que escolhia a cor da parede, era ele que escolhia o menu da refeição da semana, né? Então, amados, que alegria que uma mulher dessa pode ter quando chega um sofá novo, quando ele buzina e vem um carro novo, quando ele chega com a roupa que ele comprou para ela, porque ele comprava as roupas. Então, na realidade, a gente já viu de tudo um pouco, e isso dentro de igreja, em que, na realidade, todas as decisões sempre foram unilaterais, e não se questionou, não se perguntou, e aí, querida, o que você acha? Vamos fazer isso, ou vamos fazer aquilo? Filho, o que você acha da gente fazer isso ou fazer aquilo? Ouvir opiniões, arrazoar sobre elas, e naturalmente haverá e caberá a um determinar ou escolher, né? Visto que você, com a democracia, trará opiniões que serão divergentes. Mas ela vai enriquecer e vai fazer com que a gente, sobretudo como pai, né, ou como mãe, marido, esposa, filhos, a gente entenda quem é, né, na realidade, naquele momento, o meu filho, quem é a minha esposa, porque através de escolhas, de opiniões, a gente faz um mapeamento de personalidade, a gente consegue entender mais, né, o temperamento. Então, amados, quando dentro de casa a gente não busca saber a opinião, compartilhar desejos, sonhos, a gente não vai conhecer a fundo, né, um filho. Há esposas que vivem com maridos anos e anos e não podem dizer, eu conheço esse homem. Porque, às vezes, foi um homem que durante 10, 20 anos
nunca se expôs, nunca se mostrou como de fato é. Às vezes há maridos que sua personalidade, seu jeito de ser, é muito mais conhecido de amigos de trabalho do que a da esposa. Há filhos que não conhecem o seu pai, como, por exemplo, amigos do trabalho conhecem. Há maridos que não conhecem tanto a esposa quanto uma vizinha conhece, ou uma colega de trabalho, sabe? Então, essa situação democrática, na realidade, Celso, remete assim a uma busca, a buscar conhecer mais profundamente cada um que ali mora, com exposição de ideias, com liberdade de dizer assim, ó, eu penso desse jeito. Não significa que o pensar seja, na realidade, a decisão que será tomada lá na frente, porque caberá ao pai, né, como dentro de uma igreja caberá a um pastor, né? Quantas decisões foram tomadas, e eu falo isso até de experiência própria. Eu já mudei decisões como pastor, porque ouvi no meio do povo, e aí, lógico que você tem que saber quem é que está falando, porque aí é um processo de vivência, de experiência e de conhecimento. O pastor deve conhecer cada uma das suas ovelhas, né? Saber onde mora, saber o que faz da vida. É uma coisa que eu procuro fazer, né, como pastor. E como pai, e como um componente de família, nós devemos, queridos, fazer perguntas, desde pequeno. Conhecer as vontades de um filho, conhecer, sabe, certas atitudes de um filho, expressas por fala, porque lhe é permitido falar. Sabe, pode falar, minha querida, bem alto. Sim. Exatamente. É, 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 meu pai, é, é verdade. E de repente, por causa dessa não cultura de valorização, de conhecimento mais profundo através de compreender vontades ditas, expressas, porque se teve liberdade desde cedo, amados, eu já vi lares que o filho não tinha liberdade de abrir uma geladeira. A pastor está aqui, ela sabe. Nós já tratamos uma família que o pai, assim, ó, os meninos só podiam abrir a geladeira quando o pai chegasse em casa. Estou falando de famílias crentes, que nós ministramos. Estou falando, irmão, a gente já viu. Olha, se eu não me engano, tinha cadeado na geladeira. Se eu não me engano, lembra do Seu Nonô, daquela novela, não tinha, mais antiga? Amados, uma vez essa família nos chamou para jantar na casa. E nós fomos jantar, tal, né? E naquela época eu já tinha minha vovozinha. Naquela época eu já tinha vozinha. Então, então nós fomos convidados para jantar também. Chegamos lá e tinha uma mesa muito boa, variedade da boa. E assim nós estamos, o casal sendo e os filhos ficaram em da mesa. Perguntei para o irmão, falei assim, irmão, vamos sentar à frente? Não, meus filhos aqui em casa só comem depois que a gente termina. Isso aí é uma senzala. Amados, É um quartel. Aquilo era um quartel, era uma senzala. Eles tinham planilha de banho, quantos minutos cada banho, pregado na porta do banheiro. Agora, o que aconteceu com esses filhos quando eles atingiram a maioridade? Área, todos eles. Queridos, o lar se destruiu, se desestruturou por completo. Sabe, se esfacelou e depois, acorde da palavra, foi o resto individualmente, o filhos, mas eu não uma coisa para vocês terríveis, ó.
O filho vai pôr as mãos nas armas, porque vai chegar uma certa idade, ele vai dizer, eu vou. Quem é você para me impedir? E aí, não se vai considerar nem a graça do Senhor, porque filhos que não têm a afirmação dentro de casa, que não conseguem ter, né, se fazer conhecido por seus pais, por seus irmãos, né, e vice-versa, terão dificuldade, inclusive, de se relacionar com Deus. Terão dificuldade. Mas eu entendi, Celso. Eu sei que você colocou a questão. E o traficante escuta, é verdade. É isso mesmo. Agora, é lógico que, em termos de autoridade, está muito claro isso, e a gente trabalha muito sempre isso. Né? Abaixo de Cristo na terra, dentro da família, a autoridade é o marido, sobre a esposa e sobre os filhos. E depois vem uma cadeia. A esposa, como adjutora, alguém que está ao lado e que deve ter, queridos, sabe, o direito de expor suas ideias, de expor as suas vontades, porque há regimes terríveis dentro dos lares, sobretudo hoje em dia, em que a mulher é tão ativa e, às vezes, amados, participando direta do orçamento de casa, com o seu trabalho, com o seu salário. Não é verdade, amados? Então, é nesse sentido que a gente precisa entender, porque estamos formando pessoas, né? E, amados, entregamos os nossos filhos na igreja para pastores, para líderes de departamento infantil, líderes de adolescentes, jovens, já, amados, preparados, sabe? E aqui a igreja vai dar o acabamento final, vai poder colaborar, nunca formar, porque, inclusive, amados, eu já convivi com famílias que tinham a expectativa de que a família educaria, que a igreja educaria os seus filhos. Sabe, amados, quando na realidade a igreja não cumpre esse papel, ela não consegue. A igreja no máximo vai ter os filhos 2 vezes por semana, e olhe lá, durante 2 horas numa aulinha, dentro, bem preparada, elaborada, tão bem feita que cria nas crianças um desejo de voltar, não é verdade? Quantos pais começam a vir para a igreja porque o filho veio, gostou do departamento infantil? Por isso que a gente investe tanto em departamento infantil, com as pessoas ali, para justamente trabalhar, e glória a Deus por isso. Mas muitos criam expectativa de que instituições farão aquilo que eles não fizeram, com medo de confrontar, com medo de disciplinar, amados. E isso faz parte de nós. E tem que haver uma ordem. Olha lá, impacto em cada um de nós. Amém? Olha lá, sua influência pode ser boa ou ruim, para o bem ou para o mal. E aí, eu escrevi alguma coisa assim, ó. Ela pode ser um lugar de abrigo. A casa, o lar, pode ser um lugar de abrigo? Deve ser. Mas sabe, ela pode também se tornar uma prisão. Pode ou não? Se a influência for ruim, ela se tornará, ao invés de uma casa de abrigo, um porto seguro, um lugar de prisão, em que a pessoa não vê a hora de sair logo. Quantas meninas, quantos rapazes casaram prematuramente e errado, porque casaram para sair de uma prisão chamada lar, onde nada podia, onde não se deve nada. Amados, há inclusive um desvio de caráter, desvio emocional e também, com muita propriedade de desvio espiritual, quando dentro de casa a criança, ou adolescente, ou jovem, não é disciplinado. Como a pastora disse, não conhece a força do não. Ela exige a força do sim, mas rejeita de forma contumaz o não. Cabe ao pai e à mãe, cabe ao irmão mais velho, e aí pode até ser difícil falar isso, o irmão mais velho, daqui a pouco começa a dar umas piabas no mais novo. Não, não é isso. Não tem essa autoridade. Mas dentro de uma faixa etária em que já se viveu mais, isso para o bem, nós estamos formando o cidadão, não estamos descarregando o tapa do ciúme, da inveja, né? Porque tem irmão mais velho que tem ciúme do mais novo, né? E vice-versa. Mas eu quero dizer, não é verdade? Você que tem mais de um filho aí sabe disso, né? Às vezes rola ciúme,
Ou porque o outro é mais velho, ou porque o outro é mais novo, né? Sempre tem uma descompensação emocional aí. É normal. Mas, amados, quando o não deixa de existir dentro de casa, ela se torna uma prisão. A prisão, sabe, daquele que quer fazer o que ele bem entender. E aí, sai de casa mais cedo, amados, para poder agora viver uma vida dissoluta, desregrada. E provavelmente vai ter dificuldade de obedecer um patrão, vai ter dificuldade de obedecer um professor, vai ter dificuldade de obedecer a Deus. Marido, um futuro marido, uma futura, né, um respeito a uma futura esposa, porque mulher também, né? Aliás, eu acho que esposa nasceu mais para dizer não do que sim, né? E aí o maridão que não aprendeu e não foi educado para receber o não, né, de uma forma tanto quanto recebe o sim, às vezes vai ter dificuldade. Estou brincando, mas na realidade, amados, nós temos que tornar a nossa casa um lugar de abrigo e não uma prisão. Pode ser um espaço, né, de trocas ou de um isolamento coletivo. Então, assim, aí entra naquilo que a gente falou, trocas de experiência, trocas de sentimentos, troca de sensação, onde, amados, se estruturado, se feito desde o começo de forma orientada e dentro do perfil da Bíblia, um filho não ter problema nenhum, sabe, de chegar a um pai ou uma mãe e discutir, por exemplo, vida sexual, vida amorosa, anseios profissionais, amados. Então, esse é o caminho para que nós possamos criar cidadãos que, de tanto afirmados, de tão consolidados no seu ser, de tão seguros que estão, porque foram tratados, foram ouvidos e respeitados, né? Eles não terão dificuldade nenhuma em expor suas ideias, conversar. Quantos meninos são tímidos, meninas são extremamente tímidas, acanhadas, e eu não estou falando da timidez normal, porque, né, estamos falando de coisas mais acentuadas, que são extremamente danosas para uma pessoa, quando ela sai de casa para ser um profissional, seu marido, uma esposa e tal, porque em casa, na realidade, foi tolhida suas vontades. Então, se o menino está com 14, 15 anos, quer botar um tênis rosa, não, né? Um menino, não. Aí tem que tomar piaba mesmo. De repente, o rapaz quer colocar um tênis azul, uma calça laranja, uma camisa quadriculada, é pior que o Restart. E aí, ele não pode, porque tem um pai e uma mãe, né, que vai dizer assim, vai trocar essa roupa, põe isso, põe aquilo outro. Amados, até bem pouco tempo atrás, eu influenciava o Pedro em relação ao cabelo dele. E a pastora Roseli uma vez falou assim, você não percebeu que você está gerando uma prisão no seu filho? Eu falei assim, meu Deus do céu, é verdade. Ele queria cortar o cabelo dele de um jeito, e eu gostava dele do cabelo comprido. Sabe, pode parecer coisa banal, queridos, mas isso pode causar no coração de um menino, sabe, uma prisão, sabe, uma falta de escolha, sabe, de não ser ouvido, de não poder fazer o que ele quer. E aí entra também a questão da democracia, né? Então, amados, e aí eu falei, filho, tá liberado. Aí ele saiu correndo, voltou com o cabelo rasé, quase máquina 1. E feliz da vida, sabe? E eu falei assim, essa felicidade é muito maior do que o cabelo comprido me dava. A felicidade de um rosto, sabe assim, com riso, que se agrada de si e que pode tomar uma decisão e foi respeitado. Tem escolhas que a gente precisa ir respeitando também as faixas, né? Porque às vezes a mãe, para a mãe principalmente, continua sendo o bebê da mamãe, né? E quando ele já precisa começar a fazer escolhas, porque lá na frente pode ser um marido que não saiba, né, tomar decisões. Por quê? Porque lá na infância, né, eu lembro de uma adolescente que chegou para mim e falou assim, pastora, minha mãe quer escolher minha calcinha, a cor da minha meia. Então, eu já tinha 13 anos, e era um absurdo, né? Então, a gente também precisa ter esse meio, não deixar filhos fazer escolhas que eles ainda são imaturos para fazer, não transferir para eles uma responsabilidade que ainda eles não têm,
mas também observar, tem coisas que já podem, né? Eles já têm o poder de decisão e a gente precisa liberar, porque a gente está formando. Exatamente. Senão vai formar uma pessoa que não vai saber tomar decisões no futuro. Então, essa timidez, esse encolhimento, essa falta de acreditar em si próprio, né? Porque, na realidade, quando a coisa apertar, eu tenho, de repente, alguém que substituirá a minha falta de força, a minha falta de credibilidade. Amados, pode ser danoso. Né? Nessa questão de escolher a calcinha de filho, eu nunca me interferi. Eu sempre deixei. Eles escolher a cor da cueca. Vocês não deixam molhar o bico? Amém, amados? Então, nós precisamos estimular nossos filhos. Assim, ó, e marido e esposa também. Peraí, quantos maridos, às vezes, não deixam a mulher cortar o cabelo, né? Quantas esposas não deixam o marido experimentar aquilo que ele quer? Bigode, outras coisas. Então, assim, ó, muitas vezes, amados, é um lar que critica muito, que na realidade não deixa, né, o direito da liberdade, né, que provavelmente vai causar alguns problemas. Mas, queridos, nós precisamos arriscar em nome de Jesus. Amém, amados? É assim, e confiar naquilo que a gente já fez até agora. Porque às vezes, amados, pode ser uma insegurança, dizer assim, ó, eu não fiz o meu papel direito. Como eu vou saber que eu fui um bom pai se eu não lançar os meus filhos a perigos, a situações desafiadoras, e dizer assim, ó, vai, né? A gente não é perfeito, muito longe disso, a gente tem muitas falhas, eu estou falando coisa aqui, né, que eu tenho que rever na minha própria vida. Mas alguns acertos a gente fez. O Gabriel é um menino que sempre foi muito independente. É uma característica bacana dele, admirável. Uma vez ele falou para mim assim, pai, eu vou para Cotia, eu vou de ônibus. Sabe quantos anos ele tinha, irmão? 7 anos. Pai, eu vou para Cotia de ônibus, eu morava no 15. Eu falei assim, então você vai. A Roseli quase pulou no meu pescoço, né? E aí eu não sei se eu fui naquele momento irresponsável, prematuro. Foi o Pepe, não, mas o Gabriel sempre foi. Então, assim, com 12 anos, 13 anos, ele vinha trabalhar aqui, já no centro, pegava o ônibus sozinho. As primeiras vezes eu fui, depois, ó, vai. Então, assim, ó, só que hoje ele se tornou um rapaz, que vai fazer 18 anos, extremamente habilidoso para muitas coisas. Não estou puxando o saco dele aqui, porque também, tá bom, né? Tem habilidades, sabe? Assim, lógico que a gente fica em casa, não dorme enquanto chegar, mas, sabe assim, ó, vai, bate asa, realiza, né? Da mesma sorte, o marido e a esposa encorajar aquilo que quer ser feito ou precisa ser feito. E às vezes, amados, são experiências que você sabe que não vai dar certo, mas nós às vezes precisamos liberar para que o tombo ensine, porque às vezes, amados, as palavras, as orientações já não têm mais efeito. Por quê? Porque chega uma fase em que é preciso experimentar, quebrar a cara para dizer assim, meu pai tinha razão, minha esposa tinha razão, meu marido tinha razão. Amém, amados? Você está entendendo isso? Glória a Deus. Ó, vamos lá então. Não vai dar nem para... Mas também tudo bem, porque a gente já está falando muito do texto, do contexto todo. Ó, sua influência afeta nosso caráter e o que seremos no futuro. Amém? Falamos bastante disso. Muitos dos hábitos, sentimentos e princípios que trazemos, os recebemos no contexto da família. Hoje eu tenho 50 anos e eu me expresso, penso, escolho, muito influenciado por aquilo que eu vivi e experimentei dentro da minha casa. Coisas boas e ruins. E isso nos acompanhará, amados, até a morte. Cristo nos restaura, Cristo nos aperfeiçoa, o Espírito de Deus nos aperfeiçoa, mas há características humanas, amados, que se apresentam, sabe, às vezes em meio a coisas maravilhosas que Deus fez na nossa vida, nos moldou, nos deu um novo caráter, nos deu uma nova visão de vida, nos transformou de forma tremenda, mas o poder de influência da família é tão grande que às vezes, amados, se sobrepõe até a obra de Deus na nossa vida, é a carne, é o Pedro. Lembram de quarta-feira, quando o bispo pregou?
né? Tu és Pedro. Porque ao mesmo 5 minutos depois de ele ter dado uma bola super dentro, né, a porção carnal, né, e o bispo nos explicou de forma tão, né, tão transparente e cristalina, porque Pedro jamais poderia ser a pedra de esquina da igreja, né, porque logo depois, ó, o Pedro se manifestando carnalmente. Pedro era o que ele ouviu, viveu e experimentou dentro de sua casa quando ele era um menino, quando ele era o PP. Né? E agora está apresentando. Então, amados, nossos filhos vão crescer e eles serão, né, pessoas boas ou ruins, dependendo daquilo que ele está vendo em nossas vidas. E não podemos jamais esquecer que o viés espiritual, a Bíblia tem que estar presente, a oração tem que estar. A gente está falando de coisa aqui, e a gente não precisa nem dizer, né, que as orientações, as atitudes espirituais são altamente importantes. Ó, propósito de Deus é estabelecer a família, nos marcar com hábitos bons. Esse é o propósito de Deus para a família. É um repeteco, né? Ó, nos abençoar com amor, proteção, aceitação lá. E suprimentos, lógico. Então, é lógico que o pai tem que sair cedo de casa, trabalhar, voltar com o feixe debaixo dos seus braços, porque tem, né, os passarinhos de boca aberta lá, querendo comer, né? Lógico, aí a gente vem e regurgita dentro da boca deles, não é assim que o passarinho faz, né? Mas, né, vai, busca, engole, depois chega lá os bichinhos, a gente vai e regurgita, né? Agora, só para, guarda aí, só que, ó, esse é o suprimento. É o suprimento, é a questão financeira, o cuidado, é o zelo, amém. Só que depois que o camarada chega às 6, 7 horas da noite, cansado, porque patrão encheu o saco, porque foi terrível o trânsito, tem lá uma família que precisa de aceitação, e não há como ser aceito, e ter a sensação de ser aceito, se o pai e a mãe, depois de estar muito cansado, não sentar do lado, não encostar, não ter contato físico, é o beijo, é o afeto, é o carinho, é o mimo, sabe, amados? Então, temos que equilibrar, porque a família hoje tradicional é assim, a mãe cuida dos filhos e eu saio para trabalhar. Está errado. O mundo pode fazer isso, mas o homem de Deus tem que entender que depois de chegar com a mão calejada do trabalho, tem que passar rapidinho um produto para amaciar a mão, porque o menino, a menina, precisa de um carinho, precisa de uma atenção, precisa, sabe, de oferecer um ouvido, e às vezes a gente deixa de fazer isso. E quando a gente percebe, amados, às vezes já é tarde, porque o rapaz já cresceu, ele já encontrou outra fonte de inspiração, e todos nós aqui podemos sofrer isso. Eu posso, você pode. E aí, não há mais o que fazer. Pode se remediar, pode se voltar onde caiu e ter uma nova relação, mas aí é mais trabalhoso. Porque a palavra de Deus diz que é mais fácil, né, é mais fácil vencer uma cidade fortificada. Pastor, me ajuda. Existe um versículo que fala assim, ó, é mais fácil conquistar uma cidade fortificada do que o coração de alguém que se magoou, ofendido. Então, amados, olha a comparação. Então, aí é um trabalho árduo. Tem que ser feito? Tem que ser feito. E a igreja muitas vezes desperta. O camarada aceita Jesus, tem 50 anos, teve problemas seríssimos de relacionamento dentro de casa, aí vem para a igreja, senta aí, ouve palavras dessa, vem em reunião de casal, vai mudando. Aí, sabe, quantos casos de uma reorganização familiar, depois que as coisas já estão danonas. Mas aí a restauração de Deus. Amém, amados? Pode falar, pastor, desculpa. Já falei? Então, está vendo? Ó, proteção. Agora, a proteção não é só a casa boa que a gente deu para os filhos. Sabe, amados? A casa, na realidade, protege. Mas o braço forte de um pai, né? O colo, né? Essa parte, chama-se colo, né? Da mãe. O colo, o peito, né? Que amamentou, mas que continua sendo fonte, amados, de segurança. Eu vou contar uma coisa para vocês vão rir. Eu tinha 28 anos. Eu deitava do lado da minha mãe assim, ó, e eu ficava assim, encostado nos peitos da velha. Aquela coisa mochibenta, sabe, irmã? Tadinha, minha mãe sempre foi magrinha. Mas, rapaz, eu vou te contar uma coisa. Eu falei que vocês iam rir. E minha mãe, amados, me aninhava assim, ó. E minha mãe me aninhava assim, e eu vou te falar uma coisa. Eu tenho certeza
que lógico, vem a porção de Deus da força da nossa vida. Mas depois que eu casei, e por questões, N questões, inclusive espirituais, ministeriais, nós passamos por desertos terríveis. E eu tenho certeza que boa parte da força interior que esteve na minha vida, não veio de Deus, veio da proteção, sabe, dos peitos da minha mãe. Está errado ou não? Está certo. Você faz isso? As pernas da esposa, as pernas, não tem outra. É assim. Então, o que eu quero te dizer, amados, é que assim, ó, se você, a proteção, às vezes ela é, amados, espiritual, porque é aquela oração que se faz, são os ensinamentos bíblicos que levantam muros, mas, amados, o carinho, a carícia, o afeto, precisa estar, porque ele vai crescer e nunca vai se esquecer disso, sabe? O abraço apertado do meu pai, sabe? O seio materno, sabe? Que me aconchegou, que me guardou, que me alimentou quando era um neném, mas que continuou me transferindo uma força, né? Então, amados, eu estou exagerando aqui, mas na realidade, esse é o caminho. Amém, amados? Ó, nos compreender e nos aceitar, falamos bastante, nos fazer pessoas estáveis, seguras e bem afirmadas emocionalmente. A gente falou, passa aí, porque a gente só tem 5 minutos, vai. Segundo aí. Já foi? Não. Vai, tio. Ah, tá. Está no PowerPoint lá também. É esse mesmo? Então vamos orar, vamos acabar. Olha lá. Ah, não. Onde que a gente parou o propósito, né? Tá. Ó, os traumas familiares. Quando entrar lá, vocês me avisam. Ó, os traumas familiares são a causa da existência de um grande número de famílias disfuncionais. O que é disfuncional? Que não funciona direito. Uma coisa disfuncional é o que não funciona direito. Então, ó, traumas familiares são a causa da existência de um grande número de famílias disfuncionais, de indivíduos que não funcionam. Você conhece alguém, um indivíduo que não funciona? Você conhece? Tem algum amigo que você pode dizer assim, né? Vamos botar uma página no Facebook. Meu amigo não funciona, né? Não, você funciona muito. Amados, a questão da utilidade. Cidadãos que são úteis. E a palavra de Deus tem inúmeros textos, inúmeras histórias, sabe, amados, que podem e que ilustram o poder de ser útil. Né? Vasos úteis, vasos para honra e vasos para desonra. O vaso para honra funciona, o vaso para desonra também funciona. Amados, e nós precisamos compreender, né, que o propósito de Deus é fazer da nossa família um centro de formação de gente que funciona, que tem utilidade. Então para pensar, você que é pai, você que é mãe, você que é marido, esposa, dentro de casa, aquilo que eu estou fazendo, as minhas atitudes espirituais, o que eu escolho, o que eu assisto, o que eu penso, o que eu prefiro, amados, está sendo útil para gerar filhos úteis, né, funcionais. Por quê? Porque, na realidade, traumas... Voltou. É traumático esse negócio. Ah, não está funcionando, meu filhote. Lá hoje está disfuncional. Mas, assim, traumas familiares geram indivíduos que não funcionam. Família disfuncional, família que não funciona conforme o propósito de Deus. Num mundo marcado pelo pecado, as famílias estão esfaceladas. E ao estarem esfaceladas emocionalmente, criam filhos esfacelados. E a cada geração, os sintomas vão se agravando. Amados, quantos pais transferem para os filhos mágoas que marido tem de esposa e esposa tem de marido? Filhos que levam uma carga pesada e não é justa, não é compatível, não é correto. Não deveriam, mas quantos filhos levam um fardo pesado, terrível, sabe? Um pacote de mágoas, cheio, sabe, amados, de acusações, cheio, sabe, amados, de desentendimentos. Por quê?
eles ouvem dentro de casa, presenciam dentro de casa e carregam para dentro de si. E ficam numa luta assim, ó. Eu sou a favor de quem nisso? Então, já não aconteceu com você? De repente, não sei, mas no teu coração responda. De repente você está lá, num quiprocó com a patroa. Terceiro round. É pé que voa, é mão que vai, é capoeira. Isso em palavras, né? Em desencontros e tal. E as crianças estão ali, estão ouvindo, os meninos estão ali, estão ouvindo. E daqui a pouco, chega e fala assim, e aí, filho, o que você acha? Acontece. Aí, sabe, amados? Aí o filho fala assim, eu não sei de nada. Por quê? Não estou nem aqui. Porque, na realidade, ele está ouvindo aquilo, exige um conflito enorme, porque os referenciais estão desequilibrados. E, queridos, isso vai gerando uma montoeira, amados, de coisas nas costas. E aí vai gerando, né, isso que a gente chama de disfuncional. Precisamos ter cuidado. Nós somos crentes, você que é líder de escola, líder de igreja, líder de algum departamento, nós pastores, presbíteros. Cuidado quando discutir coisas da igreja, quando apontar defeitos, quando dizer aquilo não está dando certo, aquela pessoa, aquele pastor, não sei o quê. Sabe por quê, mas estamos, na realidade, jogando uma carga das quais eles ainda não estão prontos para definir isso, para entender isso. E vão tomar partidos prematuramente. E provavelmente vão ficar contra a igreja. Eu conheci uma família, e a gente tem que falar dos exemplos, em que o camarada nunca se ajustou à casa do Senhor. Ele é pastor de si mesmo. Ele nunca. E olha que foi dada a ele todas as possibilidades de ele se fazer presente e fazer parte daquilo tudo. Porque tinha valores tremendos. Mas nunca aceitou. E era sabido de que na casa dele, reunida a família, ele sentava a botina na igreja. Eu vou te dizer uma coisa, a igreja está viva até hoje. E ele, amados, está sem nada. Eu fiquei sabendo, não tem ministério, os filhos estão tudo no mundo, só um está na casa do Senhor. Por quê? Porque ficaram o tempo todo ouvindo assim, a igreja não presta. Mágoas de pais entre si, mágoas com a igreja, mágoas com o trabalho. Pai que reclama da empresa, aquela porcaria daquela empresa não funciona. E aí a gente vai distribuindo isso dentro de casa, e os filhos vão entendendo assim, trabalhar é uma porcaria. Como trabalhar, chefe, é uma desgraça. E aí a gente vai colocando pesos e sobrepesos, e cria gente disfuncional, que não vai funcionar. E aí depois a gente esquece. Então é assim, aquele patrão é uma porcaria. Ou gerente chato, desgraçado. Aí na semana, o cara libera um aumento de 30%. Aí o cara chega, mas que patrão abençoado. Ô chefe, eu vou fazer o almoço e levar, vou convidar ele para não sei o quê. Como que fica? Sabe, como a gente é instável nas opiniões, como a gente é, sabe, vento, como a gente é caniço que se dobra hoje para um lado, hoje conforme o vento. E a Bíblia diz que isso é um ânimo dobre. Água de... A marca... Então, assim, a gente é fel e, de repente, a gente é um poço de doçura. E onde fica a credibilidade? A gente fica meio que bipolar para certas coisas, como a pastora falou, bipolar. Mas é verdade. Então, a gente vai encerrar, amados, mas, não, é aqui, Nós vamos encerrar. Então, a célula máter da sociedade se tornou um lugar de guerra, discórdias, dissensões, rebeldia, separações. Tem gerado pessoas disfuncionais com personalidades destruídas, distorcidas, machucadas, feridas e inseguras. Na palavra de Deus, nós vemos famílias que passaram por problemas e que necessitaram de auxílio divino para serem curadas. E aí a gente veria alguns exemplos, mas que a gente conhece e são exemplos bem básicos, famílias. E aí, vamos ficar de pé, queridos, para a gente encerrar. Lembram da família de Adão? Caim, mata Abel por questões de ciumeira, por questões de inveja, porque não ofereceu a Deus o que Deus receberia, e Deus que não diz sim para o que é não, e também, graças a Deus, não diz não para aquilo que é sim. Então, amados, ele não soube lidar com o não. Aí criou uma revolta tão grande que foi lá
e matou o seu irmão com uma tijolada, uma pedrada, algo tão terrível, derramou sangue inocente na terra, causado por inveja, por ciúme. Amados, quando nós não equilibramos dentro de casa, o sentimento, nos tornamos facciosos, invejosos, desacreditamos da gente, acreditamos mais no... Sabe, amados, eu tenho essa questão de ciúme, inveja, esses sentimentos, né, que geram morte, eu tenho eles assim, ó, a pessoa não acredita em si, acredita mais no outro. Ou gostaria de ser o que o outro é e não olha para os próprios valores. Deus não aceitou a oferta de Caim, mas continuou aceitando a Caim. E quando, amados, ele transferiu a não aceitação para aquilo que ele deu, né, e não entendeu que ele continuava sendo aceito por Deus, então ele caiu em desespero de caos, né? Então essa disfunção na família de Adão, na família de Noé, na questão de Noé ter bebido, carcou, né, pinga, né, ficou bêbado, ficou nu, saiu peladão. O filho mais novo chega, vê o pai nu, e nós sabemos o que aconteceu. Qual foi a consequência dessa instabilidade toda? Uma maldição terrível lançada sobre aquele menino, que, queridos, levou uma maldição na vida por causa, né, da atitude do pai, que foi irresponsável, bebeu, encheu a cara quando não deveria, e gerou no filho uma ação que agora o condenou. Amados, há maldições que filhos herdam por inconsequências do próprio pai, da mãe, da família instável, desequilibrada, que apela para outros elementos que não seja a palavra de Deus. Aí Deus tem que sair da sua glória, interferir nesse processo para resolver, porque é um plano de Deus. Amém, amados? É isso aí. A família de Abrão, a gente sabe, né? A questão de Sara, ele mentiu, né? A família de Jacó, que tinha preferência lá do pai, e também mentiu, criou toda aquela situação, né? E aí, amados, só a conclusão. Deus ama a família e quer remover todas as mazelas que quer destruí-la. Amém, amados? Você sabe, só você sabe, que o tipo de trauma você talvez tenha, carregue dentro da tua alma. Estou falando de sentimento, mas é alma. A razão, quando a gente age com a razão, não cabe trauma. Trauma não tem poder contra a razão. O trauma se manifesta no emocional, que se desequilibra, que se desapega de Deus, a alma desapegada do Espírito vivificado. Então o crente pode ser um crente tremendo, um pastor tremendo, pode ser um presbítero poderoso, pode ser um diácono, um levita, pode ser o que for, um pregador da palavra. Dentro da igreja, entra dentro de casa, os traumas se manifestam, o pano cai, e aí o ser que é realmente se manifesta. Aquela história do menino que chegou para o pai e falou: pai, vamos mudar para a igreja? Vamos levar a nossa casa, os móveis, tudo para a igreja? Não, filho, imagina, a gente já tem a nossa casa. Por que você quer ir para a igreja? Porque lá o senhor é bem legal, lá o senhor é um excelente pai. Então o menino queria mudar para a igreja, porque o melhor do pai se manifestava na igreja. O melhor da mãe, às vezes, amados, o nosso melhor se manifesta na igreja. A gente faz, a gente se doa, a gente realiza, a gente perdoa, a gente engole cada sapo. Quem aqui já não engoliu sapo na igreja? Duvido. Não vou nem pedir para levantar a mão, porque eu sei que todo mundo aqui vai levantar. Quantos sapos você já não engoliu dentro da igreja? Quanto de você já renunciou por causa da casa do Senhor, por causa da obra do Senhor? Mas por que a gente não renuncia com a mesma intensidade, sabe? Dentro de casa, a gente não renuncia, a gente não perdoa, porque a gente não se humilha tanto, porque a gente não engole sapo. Porque é mulher, porque é minha esposa, porque são meus filhos, porque são meus pais. Está amarrado em nome de Jesus, porque Deus vê a família muito antes da igreja. Deus cobrará de cada um de nós as não renúncias que as fizemos na igreja. Diremos assim: Senhor, mas em teu nome expulsei demônios, em teu nome, Senhor, promovi a casa do Senhor, em teu nome eu ganhei almas, por teu nome eu sofri. Amém, Deus dirá. Mas por que não fizestes com a mesma intensidade dentro de tua casa? Quantos pastores ganham muitas vidas e perdem seus filhos? Quantos obreiros excelentes na igreja, mas são péssimos, são maus exemplos enquanto família? Não pode acontecer, irmãos? Não é verdade?
Então a gente tem que invocar o Espírito de Deus nessa noite. Amém, amados? Para nos perdoar e quebrar traumas. Amém, amados? Para que nossos filhos e esposas se tornem cidadãos celestiais, cidadãos brasileiros. Amém, amados? Grandes homens e mulheres de Deus. Começa a orar. Nós temos 2 minutos aí. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Tua palavra foi apresentada, Senhor, e tu sabes que, ó Deus, ainda que falando 1 hora, Pai, o assunto é tão vasto, Senhor, mas Tu sabes, ó Deus, a essência desta noite. Ó Deus, eu te peço perdão se, ó Deus, falhei, ó Pai, na exposição em algum momento, mas eu sei que o Teu Espírito conserta, o Teu Espírito, Senhor, tem poder para, ó Pai amado, aperfeiçoar. Ó Deus, toma agora aquilo que foi dito, Senhor, e dentro dessa orientação humana, o Teu Espírito torne sobrenatural, e ó Deus, ela seja impactante, para que possamos vencer traumas, vencer dores, vencer, Senhor, mágoas, vencer enfermidades da alma, que foram produzidas num lar que ficou para trás, Senhor, mas que ainda produzem em nós ecos de sofrimento, ecos de angústia, produzem ainda sons de choro, lembranças de amargura. Ó Deus, quantos de nós que tem, sabe, crescemos em lares, Pai amado, pobres, lares, Senhor amado, limitados financeiramente, que não puderam nos dar, ó Deus, o melhor. Ó Pai amado, quantos de nós tivemos pais que não se interessaram, que não, ó Pai amado, expressaram o seu amor. Quem sabe há filhos aqui, ó Deus, que nunca receberam sequer um beijo de um pai, um abraço. Quem sabe, ó Deus, muitos, ó Pai, foram vítimas, ó Deus amado, de mães, de pais, Senhor, ausentes, de irmãos, Senhor, rixosos. Ó Deus, quem sabe nós, ó Pai amado, já produzimos dentro de nossos lares mágoas e dores, em filhos, em esposas, maridos. Ó Deus, mas sabemos, ó Pai, que é um Deus aperfeiçoador, que quebra a força do mal, que usa o poder dos céus para transformar, para edificar, ó Deus amado, em lugares secos, áridos, edificar altares de louvor, adoração a Deus. Tu és o Deus que, ó Pai amado, faz surgir rios, águas cristalinas, Senhor, em lugares áridos e desérticos. Pai, Tu pões, Senhor, o homem que está num vale, pões, Senhor, no lugar alto, na montanha altíssima, e ali o Pai o coloca em paz e santidade. Por isso, ó Deus, nós oramos, trabalhe em nossa consciência, o que eu preciso mudar, meu Pai, o que eu preciso fazer para tornar filhos mais úteis, esposas mais úteis, Senhor, o que eu preciso fazer, ó Deus, ó Pai, o que a mulher, esposa, mãe precisa fazer para tornar seus filhos úteis, Senhor, funcionais, e maridos, e assim, Senhor, nós oramos. Ó Pai, nos ensina daqui até sexta-feira o caminho, Senhor, excelente, a excelência da família. Ó Deus, eu profetizo que nossa igreja, Senhor, produzirá famílias, Senhor, e será uma igreja produtiva, de famílias, Senhor, excelentes, Senhor, que atingirão a excelência, Senhor, enquanto família, que andarão nos caminhos corretos, santos, da palavra do Senhor, no caráter do Altíssimo. Ó Deus, nós profetizamos que essa nossa igreja será, Senhor, composta por famílias que andarão em lugares altos, Pai amado, serão referenciais em meio aos homens. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, eu não sei quanto